Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos começando então mais um WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa boa hoje. Quem está aqui comigo hoje é o Ismael, é o Diego e é o Renan. Isso hoje aí, a gente pessoal. vai fazer um episódio mais light hoje, né? mais light, Fala, mais, galera. digamos assim, resumido, né? Porque a semana foi cheia e a gente vai trazer um assunto bem relevante aí, um conteúdo bem interessante. Ismael, então qual é a ideia para o conteúdo dessa semana? Então, Johnny, baseado aí nos últimos atendimentos e experiências que a gente tá tendo aqui com o WePlan, com os nossos credenciados, atendimentos ao cliente, né, cliente final, a gente, vamos dizer que a gente se preocupou assim, um pouquinho com algumas coisas do processo, né? Muitos clientes estão fazendo a sua primeira compra de imóveis planejados, e ao mesmo tempo aí tem uns que já é recompra, né? Já não é a primeira vez que faz, então já tem uma certa experiência. E aí a gente percebeu que algumas falhas que infelizmente a gente tenta explicar para o cliente, às vezes o cliente não consegue entender na hora, ele só vai entender depois que aquilo estiver montado e tiver ocorrido algum problema ou uma frustração, né, perante a compra dele. Porque é o momento ali da realização do sonho do cliente, são investimentos altos, né, sempre. Então, a gente está lidando aí com um momento bem delicado, ele é bom, ele é gostoso naquele momento ali de estar construindo, né, o seu sonho, mas ele é um momento de muita técnica, né, muito assertivo. Aí depende muito também de uma condução do profissional, né, que está ali na ponta conduzindo esse cliente, mas o cliente hoje talvez seja esse episódio seja para o cliente, né, Sim. para que ele consiga de repente parar e analisar um pouco mais antes de tomar a decisão, né, principalmente do comparativo de orçamento e tal, em relação ao que ele vai receber depois. A questão do consumidor final, né? A gente não abordou tanto um conteúdo para ele, né? Direcionado para ele. Isso aí. E eu acho que agora, esse é o momento. Eu até comentei que, como consumidor, né? Eu acho que faz falta um conteúdo que consiga esclarecer algumas coisas, né? Porque bem como o Diego já comentou, às vezes chega num ponto que parece que você tem que parar tudo e começar do zero, né? Porque é tanta informação. É verdade. A cada novo orçamento, a cada novo contato, a cada nova conversa, ao invés das coisas ficarem mais claras, né? Parece que elas vão ficando mais nebulosas, né? Parece que você vai a cada vez recebendo mais informação e você não consegue ter organização naquilo que tu está tentando fazer. Então, galera, acho que a missão hoje é acender a luz do fim do túnel, né? Isso. E tentar dar um direcionamento pro consumidor. Então você que está comprando ou vai comprar, né? Eu acho que esse é um episódio interessante para você saber como começar, né? Como fazer a negociação e por onde começar, por onde comparar. E a gente sabe que hoje em dia, com a nossa facilidade do acesso à informação, ao mesmo tempo que a gente recebe um turbilhão de informações referente a diversos assuntos, né? Mas também tem muita informação ruim, né? Então a gente tem esse nosso canal hoje aqui pelo podcast para a gente estar levando informação ao consumidor final. Como que de fato ele vai escolher o seu mobiliário, né, para sua casa nova, para o seu apartamento recém-comprado? Quais são os principais pontos para ele avaliar para fazer esse investimento? Afinal de contas, a gente sabe que imóveis planejados é o maior investimento hoje que vai fazer dentro de uma casa, né, ou de um apartamento. Então é de extrema importância hoje em trazer aqui dicas valiosas para você que está nos ouvindo. É legal isso que tu falou, porque a gente percebe também que qualquer negócio que tu vai fazer vai sempre existir aquele vendedor que é o construtor e aquele vendedor que é o detrator, né? Que é o cara que às vezes vai falar mal do outro produto, vai dizer que aquilo não funciona, que aquilo não dá certo. E o que a gente quer trazer hoje aqui é justamente uma educação que vai servir até para o nosso concorrente, se ele quiser, né? Isso que é uma informação imparcial, que é uma informação que vai fazer sentido para conseguir comparar propostas, comparar produtos no mercado.
Exatamente. Vamos começar pelo primeiro ponto. Antes de todo o processo de projeto, de orçar algum tipo de imóvel, quando o cliente vai lá procurar o arquiteto, né? Ou às vezes ele toma a iniciativa de querer fazer por conta. Ali já está uma grande cagada que ele faz quando ele acha que ele é expert numa coisa que ele nunca fez na vida, né? Por isso que a gente sempre indica, contrate um arquiteto, contrate um especialista, um designer de interior. Por quê? Porque ele é profissional, ele já vive aquilo no dia a dia. Esse profissional vai saber sim te indicar o que é melhor para você. Aí vem a segunda questão. Muitos clientes, na hora que vão trocar informação com o seu arquiteto, com o seu designer, ele fica receoso, ele fica com medo de passar a informação. Tá lá o profissional tentando entender a vida daquela pessoa, porque como é que o arquiteto ou o designer vai conseguir materializar um projeto se o cliente muitas vezes não abre qual que realmente são os seus anseios, qual que é a sua real intenção de investimento. Essa questão é uma das que mais bate em praticamente 90% de todos os atendimentos. Quando a gente vai fazer o atendimento com o cliente, a gente já chega muitas vezes numa parte que o projeto já foi feito por outro profissional, e aí vem a frustração do cliente. Por quê? Ele fez lá um projeto lindo, maravilhoso, só que ele tem, vamos lá, talvez 15, 20 mil reais para investir numa cozinha, mas o orçamento deu 70 mil reais, 80 mil reais. E aí você começa a entrar num ciclo assim de desgosto, né? O cliente se sente mal porque, poxa vida, criou todo um sonho, uma expectativa de executar aquilo, para depois cair na realidade que de repente aquilo não se encaixa naquele momento com a realidade dele, né? Mas isso, tá, tem culpa tanto do profissional que fez um projeto sem um alinhamento, mas também tem a parcela de culpa do cliente, que muitas vezes não deu um limite para o arquiteto. Porque, meu amigo, se tu vai fazer um projeto sem limite, toda vez que eu vou conversar com o cliente, eu falo isso, né? Qual que é a sua intenção de investimento? Aí o cliente, não, dinheiro não é problema. Ótimo, então nós podemos gastar 500 mil em imóveis do seu apartamento? Não, mas não é tanto assim. Pô, mas então, é um infinito com limite, né? É um infinito com limite. A gente entra nesse ponto que o Diego comentou, e talvez se der um passo um pouquinho mais atrás ainda, vamos dizer, você quer ter uma noção de quanto vai custar o mobiliário da tua residência, assim, né? Existe um cálculo no mercado que ele é variável, né? Depende da linha que você vai buscar, que é 30% do valor do imóvel, né? Isso. Então, se você já sabe quanto o teu imóvel vale no mercado, faz a continha lá, quanto eu vou investir em imóveis planejados, né? Ou sobe um pouquinho a régua já para entender quanto que vai investir no interiores sua casa, muito, né? Do nível, né? Isso. A gente sabe que tem uma peça que custa X e a outra custa Y para mais ou para menos, né? Então, esse momento ali que o Diego comentou sobre a perspectiva de investimento é o que norteia tudo. Existe uma falha muito grande, que é a do profissional iniciar um projeto adoidado, fazendo tudo o que ele sabe fazer de melhor, que é legal, mas sem ter uma ideia de investimento do cliente, porque aí ele vai apresentar algo muito frustrante depois, né? Não vai bater, né, a intenção do cliente de investimento com um projeto, e também o cliente de não abrir o jogo, né? E a gente fala também do investimento e das informações diárias, né? Quem utiliza a casa, quais são quem utiliza mais o ambiente, né? Você falando assim, numa primeira leitura parece uma conversa fiada, tipo assim, será que o cara quer fazer uma leitura minha aí para tentar me vender mais coisas, né? Ou para tentar se aproveitar do meu perfil, enfim. Só que eu posso dar um exemplo de mim mesmo, assim, em que eu, digamos assim, fui muito controlador numa negociação que eu tive quando eu fui comprar o carro, por exemplo. Existia um vendedor lá que estava fazendo o by the book, né? Tava fazendo bem certinho a lição de vendedor, que é fazer o briefing do cliente, né? Que é fazer a leitura da intenção dele, do quanto ele vai gastar, que tipo de produto ele quer, né? Para que aplicação vai usar, em que situações. E eu não dei espaço para esse cara poder fazer essa leitura minha, né?
digamos assim. Então eu fui quase que... Você mesmo se sabotou. Na me verdade, sabotei. ele não te vendeu, você que foi comprar, né? Ele não fez consultoria nenhuma. Exatamente. Eu barrei a intenção dele de fazer um briefing, né? Bom trabalho cliente. dele. Eu censurei ele, agora eu lembrei da frase. Eu censurei o vendedor, né? E para tentar controlar, porque infelizmente o mercado ensina a gente que sim, tem profissionais que se aproveitam da situação, né? Mas nesse caso não era, e o que a gente está colocando na mesa aqui não é também justamente alinhamento de expectativas, né? E no fim das contas o negócio deu errado para dar certo, e eu percebi que se eu tivesse deixado ele fazer o trabalho dele, eu teria resolvido muito antes a negociação, eu teria encontrado o produto fit que ele estava querendo me vender baseado no briefing que ele queria fazer, né? Mas foi uma experiência assim que me mostrou assim, cara, não seja tão controlador, não pense que as intenções são as piores. Infelizmente o mercado às vezes ensina a gente que tem muitos interesses, né, no teu dinheiro, no que tu quer investir, enfim. Mas tem muita gente boa também trabalhando que quer simplesmente conhecer você para vender o melhor produto para você, né? Tem uma simples comparação, né? A maioria dos clientes trabalham tem alguma função, né, no seu trabalho, é profissional em alguma área. Se volte pelo seu negócio, né? E se imagine invertendo o caso, né? Eu tô indo comprar o teu produto. E aí eu venho com os meus preconceitos e tu tá defendendo o teu produto. Aqui na ponta é a mesma coisa. A gente sabe o caminho. O caminho ele tem um desenho e tem técnica para isso, né? Tem começo, meio e fim. A gente fala isso todo dia para todos os nossos credenciados, que existe um procedimento, né? E isso é a captação de informações. Muitas vezes captar a informação, o cliente vai te dizer e você vai ouvir, tu vai captar na tua cabeça, né? Vai tua mente ali, ou você vai anotar. Mas são flashes, né? O tempo inteiro você tem que estar ligado. Então esse profissional ele tem que ser a parabólica ali, né? Captando tudo. Mas o cliente, quando ele se voltar, ele vende carro e eu vendo móveis. Eu estou vendendo móveis para ele. Se eu for lá e dizer assim, ó, quero esse carro aqui, mas eu quero no preço daquele que está com a roda maior, sabe? Motor maior, que tem teto solar, que já vem com a película lá da 3M, já é LED lá, tem perfil de LED. Então, tudo isso faz diferença, né? Então... isso aí que o Ismael falou é pra gente entender. Eu acho muito legal isso pra comparação com carro. Porque móveis é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam móveis, né? E colocam tudo dentro do mesmo saco. Mas existem diferenças gritantes nisso. E diferenças, inclusive, gritantes, além da qualidade, principalmente no orçamento do mobiliário que você vai adquirir. Eu só queria fazer uma pontuação ali, colocar um ponto, antes do que o Ismael e o Diego falaram, dar mais um passo atrás, que eu acho que é o principal e muitas pessoas acabam cometendo esse erro. É o planejamento com tempo. Porque, cara, não é da noite pro dia que você define um projeto e não é da noite pro dia que você executa, monta um projeto. Tem todo um tempo de briefing, tempo de elaboração de projeto, de apresentação, conferência, implantação de pedido na indústria, né? E tempo de montagem. Pensando numa excelência, né? Pensando numa excelência, fazer um bom negócio, né? Pensando numa excelência, exatamente. Agora como a gente tá há muitos anos já nesse mercado, cara, chegava, por exemplo, dezembro, chegava final de novembro, as pessoas às vezes batendo lá, preciso fazer um projeto para passar o Natal e Ano Novo, né? Como se... isso é bem colocado, cara. Agora a gente tá passamos do meio do ano, estamos em agosto, né? Se encaminhando. E vai acontecer de novo, né, Diego? Vai acontecer. Todo ano, cara. 11 anos agora de comércio de imóveis. Eu tenho certeza que vai chegar novembro, vai cair gente de paraquedas do que é lado, louco, pedindo, meu Deus, eu preciso terminar minha cozinha antes do final do ano. Cara, parece que o mundo vai acabar. Então acho que dá pra nós deixar uma dica nesse podcast, quem tá ouvindo. Cara, se você precisa fazer móveis, tá? Pro teu apartamento novo aí que você tá recebendo, pra sua casa, se você tem um amigo que tá precisando fazer móvel e ele quer passar o Natal e Ano Novo com a cozinha pronta, cara, ele precisa fechar no mês que vem. Ou quer fazer um bom negócio, né? Começa a olhar nesse mês e fecha o negócio no mês que vem, porque... É geral, sabe? Porque quem quer passar boas férias e conseguir bons preços de voos e hotéis, tem que reservar em janeiro para ir para dezembro, entendeu? Então, quem quer ter um carro novo para viajar no final do ano, não vai deixar para comprar no final do ano. Então, no fim das contas,
quem deixa para depois paga mais caro, né? Exato. Porque o mercado ele vai caminhar junto com a demanda, né? Exatamente, bem nesse ponto. O que eu ia comentar? No ano passado, ali, final do ano, teve uma explosão de vendas. Uma busca enorme das pessoas para trocar o mobiliário da casa. E nós estávamos no meio da pandemia, onde nós estávamos com um problema de abastecimento de matéria-prima. Então houve uma procura muito grande por uma falta de matéria-prima. O que aconteceu? Prazos que as indústrias trabalhavam ali em torno de 15, 18 dias, foram para 90 dias. Entendeu? Por quê? Porque foi muito pedido, muita produção e não tinha o insumo. Faltava, imagina, cara, faltava plástico para as embalagens. É uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Exatamente. Então, claro, o ano passado foi algo extremamente fora da curva, fora do normal. Mas, normalmente, o final do ano dá mais movimento. Desde o marceneiro pequeno, a grande indústria, todos eles têm um aumento muito grande de volume. Historicamente também, todo o prazo da indústria, inclusive do próprio marceneiro, aumenta a partir de outubro, né? É isso aí. Então, essa programação, ela não é de agora, né? E todo ano acontece a mesma coisa. E tem mais um porém, né? No quesito de não se antecipar e aí a empresa que você gostaria de fazer ou o nível de produto que você gostaria de fazer não te atende mais para aquela data. Isso. E você opta por um produto inferior, né? Você vai, né? Não é a Brastemp lá, né? Vamos usar o exemplo. E aí você se frustra depois, né? É frustrante porque tu pagou muito próximo do que tu poderia pagar. Na verdade, tu não conseguiu nem saber quanto a empresa que você gostaria de fazer daria, porque eles não te deram abertura, porque infelizmente não te entrega mais. Já começa pelo prazo, né? Para quando você quer. A primeira pergunta. Então não vamos entrar no projeto aqui, ter todo um trabalho, você não vai atender teu prazo. Acho que já começa assim a conversa, imagino eu, né? Tem mais uma coisa que eu lembrei agora, galera, até por experiência nesse ano que passou, que, de novo, eu não sei o que me deu na cabeça, me envolvi com construção, com obra, né? Então vocês já sabem o resultado, né? Quase tudo dobrou de preço. Então eu imagino também, né, que nesse setor de imóveis planejados, a cada mês que passa as coisas também podem encarecer. Isso aí. Então, antecipar um móvel planejado, antecipar um sonho, alguma coisa assim, também é dinheiro no bolso, né? É fazer agora aquilo que vai custar mais caro lá na frente. Então, acho que é mais uma coisa que ajuda você a não deixar para a data que você quer de fato usar, né? Hoje existem algumas práticas do mercado como a compra programada, né? Nós estamos agora em agosto, mas eu vou receber meu apartamento em janeiro, por exemplo. Em função dessa oscilação de preço do mercado que você acabou de comentar, essa prática deu uma reduzida, né? Ou as empresas estão um pouco mais cautelosas, né? Porque a chance de ter prejuízo é muito grande. Eu te vendo hoje com preço de tabela hoje e para te entregar em janeiro. E aí a chance que eu pegue 2 reajustes é grande, né? Mas existe essa possibilidade. Existem alguns cálculos, por exemplo, que é que nem a construção civil, que é o CUB, que você calcula mais ou menos uma margem ali que pode variar, né, do preço hoje para o preço para janeiro, mas com certeza é vantagem para o cliente comprar com antecedência. Sim. Planejar isso, porque os móveis vão dar direcionamento para todo o resto. Se eu tenho uma pré-definição do meu layout dos móveis, eu sei quanta luminária eu vou precisar, a posição das luminárias, se eu vou fazer desenho de gesso ou não, né? E aí, quando você vai para uma indústria de móveis ou trabalha com um profissional que é especializado nesse ramo, não é um desenho, né? É de fato um projeto. Então eu vou saber de fato qual que é a profundidade ideal, porque você já está trabalhando dentro da linha, né? Isso. Entendeu? A linha ela é bem flexível. Isso a gente não é novidade para ninguém, né? A maioria das grandes indústrias aí. Mas você sabe que daquela variação ali é mínima. Então a previsibilidade que tu consegue ter no apartamento todo. E outro detalhe, perspectiva de investimento de todo o resto das coisas, da pedra, dos vidros, dos metais. Isso, porque se você pegar um bom profissional, ele já vai te entregar isso, né? Isso aí. Quem aqui já assistiu Irmãos à Obra? É massa aquele programa, acho que né? não trabalha. Eu sou fã daquele sistema de trabalho.
Cara, aquilo lá é perfeito, ó. O cliente que nunca assistiu, que nunca ouviu falar, tem um programa do Discovery, que é Irmãos à Obra. E lá, cara, eles dão um choque de realidade, por mais que, cara, lá é Estados Unidos, tudo bem, é outro patamar, outro tipo de projeto, cultura, tudo bem. Mas a forma como eles conduzem é sensacional. Primeiro, eles fazem um briefing com o cliente para saber onde é que o cliente quer adquirir o imóvel versus capacidade financeira do cliente. Quanto que ele quer investir? Eu quero investir 1 milhão, mas quero ter uma casa com 5 suítes, mais 2 banheiros extras. Com piscina e próximo da escola do meu filho. Exatamente. Passam o briefing para eles. Aí eles avaliam aquilo. Beleza. Agora vamos mostrar, primeiramente, vamos mostrar para esse cliente essa casa dos sonhos dele versus o valor real de mercado. Aí vai lá, essa aqui é a casa perfeita para vocês. Só que daí quando abre o preço é 2, 3 vezes a mais do que o cliente poderia investir. Opa, já dá aquela freada. Mas não se preocupe, sempre tem solução. Aí no caso deles lá, eles trabalham com a reforma, né? Eles conseguem comprar um produto muito mais barato, que é um produto que precisa passar por reforma. E eles têm muito medo da reforma, porque reforma, cara, sempre tem imprevisto, né? Mas é muito massa a condução dos dois lá, um é arquiteto e outro é corretor, né? Beleza, mas não se preocupe, a casa você vai adquirir nesse valor. Nós temos um projeto estimado que vai ficar ainda abaixo da tua intenção de investimento. Perfeito? Perfeito. Daí o cliente dá o ok com base no projeto e vai para a obra. Beleza. Se porventura lá no meio da obra tiver um imprevisto, sei lá, eles vão lá, mostram, essa viga aqui não dá para aproveitar, vai ter que fazer uma nova, essa parte de engenharia custa mais caro, tananana. Eles abrem o jogo, sempre abrem o jogo pro cliente e falam assim, tem a opção de nós manter o teu mesmo orçamento, tirando o banheiro, entendeu? O teu investimento total aqui, que era lá, sei lá, 1 milhão, vai continuar sendo 1 milhão se a gente deixar de fazer a troca do balcãozinho do banheiro. Vai ter toda a casa linda, perfeita, como você quer, tirando apenas um cômodo. Isso é muito comum acontecer lá. E a gente aqui também faz essa orientação para o cliente. Cara, você tá construindo levando aqui pro lado dos móveis. Exatamente. Né? Você tá aqui construindo, você tá aqui materializando o teu sonho, que é ter aquele mobiliário planejado, todo lindo, perfeito. Se porventura lá no meio bateu no teu orçamento, segura um ambiente, cara. Deixa um ambiente para trás sem fazer, de repente vai ter lá a salinha da bagunça, uma despensa, uma lavanderia, não sei, aquele ambiente que talvez não tenha tanta importância para você, por que não deixar para um segundo momento? E realmente focar naquilo que é importante para você. Digamos, para mim é a área social do apartamento, a cozinha, a sala, que é onde eu vou receber os meus amigos, onde a gente vai fazer um churrasco, né? Isso para mim tem importância. Agora, lá na lavanderia, cara, eu vou me mudar com o que tem aqui, beleza, vai atender as minhas necessidades, só que eu não boto dinheiro fora. Porque um grande problema das pessoas é o seguinte, se você tá com um orçamento de 100 mil reais na mão, e aí vem uma outra oportunidade de 50 mil, e tu opta pelo mais barato, cara, tu tá dando um tiro no pé, tu tá indo só pelo preço. Porque é aquela coisa dos botãozinhos, né? Preço, qualidade e agilidade. Você nunca vai conseguir ter os 3 ao mesmo tempo acionados, né? Então, quando você opta por comprar aquele que é a metade do valor, 50 mil reais, olha só, 100 mil é dinheiro pra caramba. Agora, 50 mil não deixa de ser bastante dinheiro. Ninguém chuta uma pedra e aquele dinheiro salta debaixo da pedra. Então, a importância de você realmente dar valor e conhecer, ir a fundo, conhecer as pessoas, principalmente as pessoas que estão naquela operação. Se você vai numa marcenaria, não pegue apenas o orçamento, vai conversar com o marceneiro, vai conhecer os lugares que ele executou. Na loja, mesma coisa. Pega referências, né? Pega referência, não toma decisão simplesmente por um orçamento na mão. A gente às vezes se bate com algumas situações aqui que o cliente manda o projeto e quer o orçamento.
cara, mas se Por você... e-mail, né? Por e-mail, não quer um contato. Aí eu vou mandar um orçamento de 60, 70, 80 mil reais Tudo por muito WhatsApp. frio, né? Lá vai o Johnny, né? Aí ele pediu 5 orçamentos. Isso é uma prática que acontece sempre, tá? Exatamente. E aí é aquela coisa, eu vou fazer 2, 3, 4 orçamentos, vou pegar e colocar na balança, eu tiro o mais alto, o mais baixo, analiso os outros 3 e aí eu vou na minha intuição. Cara, móveis não é assim que tu vai. A chance de tu se frustrar é muito grande. Porque existe uma questão, por exemplo, da informação sobre a usabilidade de cada ambiente, né? Tem corrediças que custam R$100 o par e tem corrediças que custam R$30 o par. Aí a gente sabe que uma vai ter amortecimento, a outra é oculta, a outra suporta tantos quilos. Se o cliente fizer, isso é uma dica que é importante, que é legal fazer, ter um caderninho em toda empresa que ele for. Tá, qual que é a corrediça que vocês estão utilizando? Tá, X. Qual que é a dobradiça? Qual que é a espessura da porta? Por quê, né? E pedir o porquê. Questiona, cara. Tá todo mundo ali pronto para te dizer isso. Qual que é o tipo do fundo que vocês trabalham? O que tu tá usando na porta, né? BP, é laca? Anota tudo. Cara, nenhum fornecedor vai negar essa informação. Exatamente. E aí você vai para casa e vai fazer um comparativo, né, entre 3 empresas que você orçou. E eu acho que 3 empresas seria o ideal, assim, né? Cliente que faz acima de 4 a 5 orçamentos, já começa tiro no pé. Já começa a fazer confusão mal pro cliente, né? Não, porque ele já não sabe qual madeira que tem lá na loja X, no marceneiro Y. Confunde uma informação de um com o do outro, né? Não, e daí assim, ó... Tem uns que fazem tudo... imagina, Johnny, você chegar aqui e me perguntar: Ismael, eu tô com uma ideia que tem que fazer um apartamento, tá? Mas eu quero aquela... Não, pode deixar que eu faço. Não, mas eu quero aquela corrediça. Não, eu faço também. Não, é aquela outra corrediça lá, aquele outro sistema oculto, diferenciado. Não, pode deixar que eu faço. Manda pra mim. Cara, desconfie. É isso aí. Porque você leu o que aconteceu comigo, porque eu pedi uma coisa que tinha de marca para digamos assim, para quem faz móveis, né, a marcenaria, né, pedir para a marcenaria replicar uma coisa da marca, da indústria, e foi isso que você falou. Ok. Pode deixar que eu faço. Né, tipo, mas não veio. Depois veio a desculpa. Do tipo, não encontrei onde eu compro lá, não tinha aquela que tu pediu e não sei o que, né? Mas daí no dia que tava montando, sabe? Então, assim, desconfio, como o Ismael falou, assim, quando tudo é possível, tudo dá, tudo parece... É a compra do Kinder Ovo, né? Aí no final vem a surpresinha. Cara, e a compra de móveis planejados, por isso que eu volto a dizer, né? As pessoas acham que é simples, cara, mas é extremamente técnica. É extremamente técnica e isso faz uma diferença no teu bolso. Por isso, então, ter um bom profissional, por isso que, como o Ismael falou, de listar os detalhes. Cara, quantas já pegou orçamento que você vou dar um exemplo aí. Você está com um orçamento de 120 mil reais, para você fazer, às vezes, o mesmo projeto com 90 mil, tu muda 2, 3 detalhes. Tu muda uma cor, tu muda uma corrediça, tu muda um tipo de ripado. Então de 120 deu para 90 e ficou o projeto como você queria. Só foi um pouquinho mais a fundo em detalhes. Cara, é por isso que não pode ser superficial, tá? E essa questão aí de baixar 20 mil reais em um orçamento, ela é muito corriqueira, né? E isso não devia existir. Porque com certeza houve falha no briefing, processo, né? Ou, por exemplo... Não está sendo orçado a mesma coisa, né? Não, a falta de conhecimento do próprio cliente. E tem a questão da internet que informa tudo, cara. Joga a marca dos metais ali, você já vai saber, principalmente ferragem, né? Porque MDF, a maioria das indústrias tem acesso, né? Das fábricas, das marcenarias, enfim. A gente sabe que tem diferença na usinagem, em toda a concepção, mas principalmente ferragem, que é o que vai te dar durabilidade a longo prazo, ela tem muita diferença. E aí na internet, no YouTube, te explica tudo isso, né? Tem página específica de cada fornecedor. E é a mesma coisa que qualquer um de nós faz na hora de comprar um celular.
Você não chega na loja e pega o primeiro celular que está ali na frente. Você fica, às vezes, dias, semanas, buscando informação, procurando no YouTube, um tutorial, aqueles videozinhos lá, os caras fazendo comparativos, aparelho tal com aparelho X, para daí sim você tomar a decisão, né? Então, isso serve, na verdade, para qualquer produto. Tu ter um consumo mais consciente. Não definir por preço a compra e pronto. E a gente fala muito por também a questão de tempo, né? Olha a importância de um briefing inicial bem feito e de um alinhamento de expectativa de investimento. Eu já peguei um caso assim de orçar uma casa, projeto lindo, fantástico. Cara, o melhor da casa vem em torno de R$300 mil, tá? A cliente estava apaixonada pelo projeto. E aí a gente fez o levantamento, né? Cara, pro profissional. E aí o que depois a cliente falou? Olha, houve um erro, a gente não fez um alinhamento de expectativa com o nosso arquiteto e a gente não tem 150 para investir. A gente não quer investir 150. E aí dói, cara, porque você encantou já pelo projeto de 300, né? E daí é frustrante. E aí é frustrante, cara. E aí é muito frustrante. O que foi visto não pode mais ser desvisto, né? Tipo, é como ir lá... Andar o paladar não retrocede, né? Anda na SUV, desce da SUV... E você vai ter que comprar aquele compactozinho ali do canto ali, o que é o carro da entrada, né? Então é um sentimento mesmo de derrota, porque não teve esse alinhamento inicial. Então, nem dá start num projeto. Se você não tiver um alinhamento de expectativa de investimento, nem start o projeto. Porque, cara, é tu projetar as escuras, né? Sem rumo, sem norte nenhum. Então, se fosse nomear aqui, né? Vamos lá. Primeiro passo. Planeje com antecedência. Primeira coisa, não pense que do dia para a noite vai acontecer, porque nada acontece, né? A gente precisa de 9 meses para nascer, poxa vida, como é que os móveis vão cair na sua casa lá de um dia para o outro, né? É diferente o produto comparado a um iFood que tu pega e entrega de 30 a 60 minutos. Então, se planeje com antecedência. Segunda coisa, contrate um profissional. Um bom profissional. Pesquisa o profissional, conheça o profissional, veja lá um arquiteto, uma arquiteta, um designer ou um projetista que seja, mas alguém que realmente tenha experiência no mercado, que ele vai saber te levar à melhor solução. Falando de solução. Depois, você achou o profissional? Então você tem que confiar nele. Você vai ter que abrir o teu coração. Dê espaço pro brief. Dê espaço pro brief. Fala a verdade. Cara, boa essa frase. Dê espaço. Não é vergonha o cara dizer assim, viu? Eu não quero gastar 20 mil num quarto. Não é vergonha. Fala, seja sincero. E eu acho legal até uma dica aí pro credenciado, pro profissional, pro arquiteto, né? Explicar as intenções dele por trás dessa pergunta. Isso, porque eu acho certeza. Que pode ter alguém, bacana, entre aspas, mal educado no mercado. Não no sentido pejorativo, mas que aprendeu errado sobre essa pergunta. Então explica que isso vai servir para ele alinhar o produto fit para ele, né? Para ele não começar a fazer uma coisa que não faça sentido, nem financeiramente, nem, enfim, artisticamente. Então, acho que é interessante também explicar as intenções, isso né? Aí. E não fazer uma pergunta seca, às vezes, do tipo assim, né? Quanto que você pensa em gastar, né? É isso aí. Aí depois, então, beleza, você encontrou o teu profissional ideal, você se identificou com ele, contrata ele, né? Ele vai prestar um serviço para você, ele não vai trabalhar de graça. Quem que faz serviço de graça hoje em dia? Não tem, cara. Você vai querer que o profissional faça levantamento, orçamento, projeto, trabalhe horas e horas e não vai ter um custo isso? É óbvio que vai ter. Novamente, olhe para o seu negócio. É isso aí. Volte-se a você. Você faria um orçamento sem saber quem que é o cliente, um orçamento que às vezes não te dá só um dia de trabalho. Você tem que ver cada detalhe, cada peça, você tem que desenhar as coisas. Por exemplo, nós na arquitetura, com o projeto de imóveis, cara, para nós ter um orçamento na mão, nós vamos redesenhar tudo, do zero, cada peça. Cada parafuso, né? E aí, cara, a gente quer sempre atender, porque é sempre uma oportunidade, mas os clientes achar que do dia pra noite a gente consegue um orçamento, não existe isso. E desconfie, né? Desconfie quando as coisas são muito ágeis também, tipo assim, no quesito, passou hoje o projeto lá com um detalhamento que o arquiteto levou 20 dias para fazer, no outro dia teu orçamento estava na mão.
O essas marceneiro... aí são as anomalias. Eu já sofri com isso. Do tipo, aquilo que você falou, o cara que é muito rápido para fazer orçamento e o cara que demora demais, tu tem que tirar fora da jogada, né? Porque são as fora da curva. Então, o cara que é muito rápido, ele vai deixar toda a encrenca e todo excedente ou todo faltante para resolver depois. Com certeza, ou ele tá jogando a mais ou ele vai ter prejuízo. E provavelmente quem vai pagar isso é você. Né? Então ele tá, como a gente sempre diz, ele tá deixando para depois a dor, né? Ou seja, tá jogando a dor pro futuro. E aí vai custar mais caro, né? E aí, depois disso, fez o processo, então, muito bem feito, de se organizar, contratar o profissional, se abrir para o profissional, vai chegar a parte do produto. Conheça também o produto, né? Não coloque tudo no mesmo saco, vai a fundo, se informa, conversa com pessoas que já tiveram experiência com aquela empresa, para realmente saber aonde que você está pisando, né? Feito isso, você tem que saber se aquela empresa possui processos, mas não processo de, o cara tá na justiça, não isso. Processo que eu digo é assim, eles têm um padrão de contrato. Metodologia, né? Isso, organização. Uma organização, como é que funciona? Se eu fechar hoje com você, qual que é o segundo passo? Depois disso, terceiro, né? Entenda como funciona, porque se a empresa não possui um processo bem definido, meu amigo, tenha certeza que lá na frente vai dar BO, né? A gente aqui, quando a gente apresenta um negócio para o cliente, a gente abre todo o jogo para ele. Todo o nosso processo é aberto. Se você fechar hoje, tem um período de conferência, ou se já está conferido o projeto melhor, vai para o pedido, vai para a produção. A produção tem um time de X dias, ali em torno de 15 dias de produção de fábrica. Depois tem transporte, né? Quando a gente fala de um transporte, por exemplo, não é uma entrega do Sedex que ficou pronto lá de um dia para o outro na tua casa. Quando a gente fala de móveis planejados, a gente fala de volume grande, de peças pesadas. Uma entrega de uma mercadoria na casa do cliente, às vezes pode demorar meio dia. Já teve casos de até um dia inteiro. O pessoal da transportadora ali, porque teve que subir escada, né? O dia inteiro, o pessoal, só para levar as peças até dentro do apartamento. E, inclusive, não tem só peças do cliente, né? Tem peças de outros clientes e de outros fornecedores, né? Que o que acontece? Existe uma programação de quem está na frente e quem está atrás. Vamos dizer, um caminhão aí, uma carreta grande de carregada de mercadoria. Isso. Às vezes a tua mercadoria está na última, por última que vai sair. Às vezes até por uma questão de cuidado, né? Vamos colocar por último, porque essa mercadoria aqui é a última que a gente vai descarregar e vai ser com toda calma, porque tem pintura, tem vidro, etc. Um produto mais frágil. Então, a previsão desse caminhão, vou entregar as primeiras entregas 8 da manhã, porque 1 da tarde eu tenho que estar no cliente X lá. E aí atrasa a entrega da manhã, ele não pôde estacionar no centro porque não era permitido na hora, furou um pneu. Então assim, a entrega a gente briga direto, né? Porque o cliente não consegue entender que ela é variável, né? E daí, mas como é que vocês não conseguem dar uma previsão exata de quando ela chega? Porque eu tenho que esperar. Uma dica que eu dou é coloque alguém ou tire o dia. Tire o dia ou se organize de uma forma que vocês não esperem para aquele horário. Exato, né? É muito difícil dar certo, assim, é quase impossível. Olha só, as dicas de ouro aí, né? Eu não sei, Diego, se tem mais uma aí que tu vai pontuar, mas pegando até um pouco dentro do que o Ismael falou, se ele pudesse colocar mais uma dica, tenha paciência. Isso. Porque problemas vão acontecer. Isso. Vai sair alguma coisa fora do que era previsto. E você precisa ter paciência. E talvez por um perfil, assim, só para concluir, um perfil que para mim do cliente, eu acho que o perfil do profissional que está conduzindo, o melhor perfil é o perfil do cliente sincero e do profissional que está atendendo sincero. Se eu for sincero contigo, eu vou dizer, eu tenho isso para investir, eu não quero branco, eu não quero puxador embutido, E eu preciso para tal data. eu preciso para tal data estar morando. É possível? Não é possível. Eu vou ter que buscar outro fornecedor. Outra alternativa. Então, isso não clareia um pouco mais? O que acontece? De repente eu vou estender o meu contrato de aluguel para vir pro meu imóvel da próprio. parte Não do sei. fornecedor, tudo dá. Ele jamais diz não para o cliente. E também é um outro problema. A gente encarou muito isso.
Você não diz não pro cliente e depois tu tenta dar um jeito. A maioria das vezes não tem como dar jeito. Porque existem outras prioridades no teu negócio também. Não tem como tu passar na frente. Isso não funciona. Cada cliente é um cliente. Então, eu acho que, falando-se de perfil, assim, se essa pessoa conseguir ser um pouquinho mais sincera e mais direta ao ponto, encurta um caminho absurdo. A gente tem um exemplo dessa semana que está atendendo um cliente que é comercial, né? Eles já estão indo para, sei lá, 20 unidades de uma mesma coisa. Eles só fazem aquilo. É um produto replicável. Então é assim, ó, sentar na mesa, às vezes é reunião em pé, né, com o fornecedor. Ó, tu precisa me entregar em 60 dias montado, eu preciso que seja essa cor aqui, essa espessura aqui, com essa medida, com essa data, com esse fornecedor, com esse tipo de padrão. E só pode se montar no final de semana. Você só tem sexta, sábado e domingo para montar, são 3 finais de semana. Consegue me atender? Não consegue? Tchau, obrigado, amizade mantém. Isso para nós é muito bom. Isso aí. Ninguém perde tempo, né? Cara? Ninguém perde tempo. E o negócio concretizando, todo mundo já sabe qual que é a expectativa. Então, acho que uma dica digamos assim, faça mais negócios e menos amizade, né? Porque às vezes fica tudo no... Não, aqui tá tranquilo, vocês podem vir montar o dia que vocês quiserem. Não, para entregar pode ser qualquer hora. Fica tudo naquele ar assim de... Tudo dá, tudo pode, nada definido. Muito informal, né? Muito informal, né? E acho que muitas vezes também algumas pessoas fazem mais amizade que negócio. E daí dá errado o negócio. Exatamente. E daí, por consequência, também dá errado a amizade que ele queria fazer, né? Então acho que uma dica também é ter mais seriedade no negócio, eu acho, né? Pô, total, Isso. né, cara? É valor mais, e outra, ter mais né? cuidado na hora de selecionar. Olha o tempo, olha os valores que anda por dentro desse tipo de negociação, né? Acho que senta, respira, coloca os orçamentos na frente. Contrato bem amarrado, lembra né? de cada diferencial. Porque se eu acertei o teu projeto de cara, Johnny, se eu fiz um briefing contigo, muito bem assertivo, e eu acertei o teu projeto na primeira apresentação, eu apresentei todos os diferenciais do meu produto, o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu fui sincero contigo que eu te entrego em 45 dias ou 60 dias, e não disse que eu te entrego em 25 e 30 dias, e coisa que não ia acontecer. Olhe para esse cara diferente. Porque se ele acertou o teu projeto e daí numa próxima alteração você vai fazer com que as outras empresas repliquem o projeto que tu gostou do profissional que acertou, alguma coisa diferencial tem naquele profissional. E daí... você pega como modelo, né? Você pega como modelo. Aí no final o cliente vai fazer o quê? Ele vai comparar preço. E tá errado. Porque, cara, se o profissional errou teu projeto, se ele não colocou a janela que tinha no teu projeto, lá tua cozinha tem uma janela, ele fez um armário da torre de forno e de geladeira em cima da janela. O que vai acontecer nos seus móveis na hora de estar montando? Qual que é a chance de dar errado? É muito grande. Então, o profissional amador tem de montes no mercado. Com lábia, mais ainda. Né? Gente que faz acontecer, que entrega com preço, com prazo, com qualidade. Não tem como juntar todas as coisas. Por isso das referências, né, Ismael? Referência. Quem que é a pessoa? Quantos anos está no mercado? Pergunte. Saiba quem são as pessoas. E anote. Eu acho que talvez seja um dos principais... Saiba quem são as pessoas envolvidas, né?